Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, toda de rosa hoje. Bom dia, Dimara. Bom dia, super bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Num dia bastante movimentado, não é verdade? Dia movimentado para o futebol mineiro. Dimara, que história é essa? O Guilherme é técnico de Ipatinga agora? Bacana, né? Ontem eu tive a chance de conversar com o Guilherme, ele ainda estava em Miami. Todo mundo. Aí o interessante foi que quando eu coloquei no Twitter, olha, o Guilherme tá vindo pro Ipatinga e tal. Todo mundo, gente, mas jogador em fim de carreira? Eu falei, gente, ele já parou faz tempo. Mas é porque a moda do jogador, né, mais antigo tá retornando, tá tão grande que era até possível mesmo, né? Mas o Guilherme já parou há um bom tempo, tava como técnico do Marília, fez estágios com vários treinadores, trabalhou muito nesse sentido, teve no Cruzeiro com o Adilson fazendo estágio, depois teve no Atlético com o Luxemburgo. Todo mundo se lembra, esse atacante do Atlético, fez aquela dupla maravilhosa com o Marques, depois teve a sua passagem pelo Cruzeiro também. E o Guilherme chega, eu diria, para um grande desafio, né? O Ipatinga está tentando uma volta por cima nesse momento em termos de Campeonato Mineiro. Que é o Lanterna, né? O Lanterna da competição. Tem o Cruzeiro no final de semana e o presidente Tair Machado revelava também que ele está tentando a volta do Alessandro, o atacante, que fez história no Ipatinga. Aliás, o Alessandro joga no Ipatinga, né? E tá lá no esporte. E o presidente Tair Machado está tentando também o retorno desse jogador. O Guilherme deve chegar nas próximas horas aí ao Brasil. Quem sabe se ele já assume, vai ser um jogo com outras atenções também, se ele puder estar no banco diante do Cruzeiro já. Né? Vai ser uma situação bastante interessante e o Ipatinga passa então acho que mudou um pouco o foco, né? É interessante que eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim, olha, eu não fiz a pesquisa não, mas o Ipatinga deve ser dos times o que mais trocou de treinadores nos últimos anos, de todos os times. Alta rotatividade. E aí mostra essa inconstância da equipe que fez com que ela, a queda dela em termos de campeonato brasileiro, está vivendo esse momento ruim em termos de campeonato mineiro. Então, vamos ver como é que o Guilherme vai encarar esse desafio todo. Ele está bastante animado, é uma retomada de carreira para ele. Acho que todo mundo quando começa tem um grande desafio, né? E o desafio do Guilherme vai ser nas Minas Gerais e vai ser o Ipatinga. Hoje estreia, né? Cruzeiro, Copa Libertadores. Estudiantes não podia ser ninguém, né? O Algoz. Estudiantes na Arena do Jacaré. E o Dorival Júnior, o Cuca ontem, na sua coletiva, meio que fez um certo mistério pela equipe, apenas confirmou, disse, olha, se o torcedor quiser mesmo ir à Arena do Jacaré, quiser uma atração especial, o Vitorino estreia. Então, o Vitorino vai para o jogo, o zagueiro que a gente brinca que fez falta sem jogar, né? Porque ele vai formar a dupla aí com o Gil. Muita gente perguntando por que não o Léo. Eu acho que o Léo é reflexo do clássico ainda. O Léo foi muito mal no clássico e a dupla vai ser essa, o Vitorino e o Gil. Pelo meio campo, muita gente apostando que ele pode vir com 3 volantes. Aí seria o Marquinhos Paraná, o Henrique e o Leandro Guerreiro, deixando, quem sabe, o Gilberto de fora e tendo só o Montilho na armação. Eu particularmente acho que é possível que ele deixe o Marquinhos Paraná para uma segunda etapa, né? E faça essa primeira formação de meio com o Henrique, o Leandro Guerreiro, o Gilberto e o próprio Montijo. Na frente, parece que o Thiago Ribeiro vai mesmo perdendo a condição de titular para o Alisson, formando a dupla então com o Wellington Paulista. Por que nós achamos isso? Porque ontem na coletiva o Cuca definiu muito bem a participação que o Alisson vem tendo em termos de treinamento, em termos das entradas que ele tem feito na equipe do Cruzeiro. Ele usou até uma frase, né? Quando o jogador pede passagem, só resta o treinador dá-la. Né? E é verdade, né? Tem essa e muita gente brincou assim, o Roger que o diga. E o Roger, aí todo mundo, mas e o Roger tá jogando melhor que o Monte? Ele não sei se é melhor que o Gilberto, não sei se ainda será neste momento que ele pode ganhar essa condição de titular. Pode ser também que o Cuca esteja reservando muitas surpresas para esses Estudiantes. Eu não sei se o pessoal encara mais o Estudiantes ou é o Verón, né? A história, porque todo mundo quer ver a história do Verón essa noite
na Arena do Jacaré, jogo às 22 horas, Carlos Amarília do Paraguai é o árbitro, a arbitragem sul-americana, né, que a gente diz sul-americana, entre aspas, sempre muito diferente, com outro contexto, né, ontem a gente ainda se preocupava com a questão do Wellington Paulista, que no clássico se mostrou um pouco alterado na sua forma de jogar. Alterado demais. Um pouco alterado demais, e isso em termos de Libertadores, é preciso tomar muito cuidado, né, a gente sabe que esse pessoal dá cartão mesmo, expulsa mesmo, né? E ontem o Tolima, pelo grupo do Cruzeiro, já venceu o Guarani. Então os jogos vão acontecendo, as histórias vão acontecendo, e a importância de estar se fazendo a diferença em casa. E o Tolima está se apresentando como zebra nenhuma, né? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Está fazendo a sua parte. Às vezes o que a gente muitas vezes chama de zebra pode ser um desconhecimento de determinada formação de time, que às vezes vai mostrando um potencial, como a gente vê em termos de campeonato brasileiro, muitas vezes surgem times com uma formação tática mais coletiva, que não tem tantas estrelas, né? Que vai mais nesse contexto e que faz com que o time apareça. Pode ser que o Tolima seja uma dessas situações. Por isso que é chamado o grupo da morte. E essa revelação de novas forças do futebol sul-americano. É importante, aqueles nomes muito importante. clássicos vão caindo, vão ficando meio escondidos ali, as novas forças vão surgindo. O próprio Vélez Girante do Caracas, ontem mesmo depois do resultado, você vê que o Vélez está muito longe de ser aquilo que sempre ele foi como tradição. Daquele nome. Né? Daquele nome, daquilo que ele tinha como futebol. Então, as situações, e principalmente em termos de Libertadores, com esse imediatismo que a Libertadores tem nessas fases, ela muda muito o contexto de um jogo, né? Você pode estar recuperando uma situação. Quantas surpresas a gente já viu fora de casa. Então, acho que tudo isso o Cuca está pensando. O Cuca disse que nós não teríamos oficialmente o time, mas que os jogadores, numa conversa que ele teria com eles ontem à noite, já saberiam qual seria a função de cada um, quem ia jogar, quem não ia. Então, nesse momento, pelo jeito, quem não sabe quem vai jogar somos nós, porque todo mundo por lá já sabe. Tomara que o Cruzeiro comece com uma vitória. É uma competição que a torcida cruzeirense gosta muito. É uma competição que tem um charme todo especial. O Cruzeiro, que ontem lançou a sua nova camisa, vai estar estreando hoje nesse jogo da Libertadores, fez uma homenagem belíssima aos campeões brasileiros, agora a gente pode dizer assim, de 66, mostrando a réplica da taça. Foram momentos emocionantes com a presença de todo mundo por lá, e tomara que tudo isso tenha uma influência bacana nesse contexto de Cruzeiro para essa noite. No caso do Atlético, só lembrando que o Leonardo Silva entorce no tornozelo, lamentável. Vamos ver como é que fica aí depois de uma avaliação, porque o Dorival Júnior vai ter problemas para montar a zaga. Dúvida para o final de semana, então. É dúvida para o final de semana, e a gente já está pensando também na estreia da Copa do Brasil, né? É contra o IAP. É muito conhecido, vai ser fácil a gente definir esse adversário lá no Maranhão. Então, porque aí ele teria só o Erle e Lima para montagem dessa zaga. Muito bem, Dimar Oliveira de volta amanhã, daqui a pouquinho, 12:30, na tela da Band. Com tudo isso e muito mais, tudo sobre Cruzeiro e Estudiantes. Muito bem, o nosso jornal fica...